Olá, obrigado pela sua companhia aqui na telinha da TV Novo Tempo. Bem-vindo, bem-vinda você que está chegando agora, ligando a sua televisão. Veja os destaques desta edição aqui do Telejornal NT Sul. O Hospital de Caridade e Beneficência promove, a partir de hoje, mais um encontro de gestantes. Papais e mamães vão ter aula sobre o pré-parto, cuidados com o recém-nascido e tudo que envolve a maternidade. Dentro dos nossos grupos, pelo histórico que a gente tem, de mais de 10 anos que a gente faz esse grupo, quem pergunta mais são os pais. Então, quem tira mais dúvidas são os pais, quem tem mais questionamento, né, são eles. As obras na rua Dionísio Marques, no bairro São José, aqui em Cachoeira do Sul, atrasaram. A conclusão estava prevista para hoje, mas ficou para o final de semana. Thelma Tomás foi conferir de perto e traz detalhes para a gente. Dezembro, o mês da correria, agenda cheia, prazos terminando, relatórios para entregar, confraternizações e a casa cheia de visita. A psicóloga Lisiane Omerich vai nos ajudar a lidar com tudo isso. Mas vamos nos acalmar, dá tempo para fazer tudo, a gente apenas precisa se organizar para poder curtir também o mês de dezembro, porque é um mês gostoso. Cíntia Marques, representante regional da Seleção do Bem 8, vem ao vivo falar sobre as casas doadas pelo ex-capitão da Seleção Brasileira, Dunga. Nós vamos saber por que as construções não estão avançando em Cachoeira do Sul. E você de casa é sempre muito bem-vindo por aqui. Mande a sua mensagem, faça o Telejornal NT Sul junto com a gente. Nosso WhatsApp à sua disposição, 51997697129. Conte aquilo que ocorre onde você está e fique à vontade também para comentar as reportagens que estão no ar. E você que nos acompanha por meio das lives, facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Comente aí nas lives que a gente põe o seu recadinho na telinha. O NT Sul está no ar. Pelo segundo ano consecutivo, estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental San Hilaire, na Lomba do Pinheiro, zona leste de Porto Alegre, venceram a etapa nacional do desafio Liga Jovem, na categoria Imagina, promovido pelo Sebrae. A competição tem como objetivo apoiar o desenvolvimento de competências empreendedoras. A ideia consiste em ajudar alunas e alunos a protagonizarem mudanças na realidade social. A escola saiu vencedora ao propor uma plataforma com conteúdos sobre o combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. O dia de trabalho da professora Maria começa encontrando as meninas na biblioteca. A atividade tem relação com a leitura, mas não só. Há 5 anos, o espaço tem sido referência para bate-papos que encorajam. O coletivo formado pelos alunos, 20 meninas e um menino, ganhou o prêmio com um projeto que aborda o combate à violência sexual. Conversar sobre isso se tornou essencial a partir do relato da Joana, quando descobriu os abusos sofridos pela melhor amiga dentro de casa. Eu via que ela estava sofrendo, eu via que ela estava com muito medo. Então eu queria ajudar essa minha amiga de alguma forma, eu queria que ela saísse dessa situação. Eu entrei em contato com o serviço de orientação da minha escola, eu levei o caso dela até o serviço de orientação e lá no serviço de orientação eles foram encaminhando essa minha amiga para a rede de acolhimento. Hoje ela está bem, ela está trabalhando, ela está com outros parentes, está segura. Elas chegaram para mim e disseram, a gente pode fazer algo para ajudar as pessoas sobre isso? E eu me senti desafiada porque eu nunca tinha falado sobre a violência sexual na escola. Eu não tinha formação para falar sobre aquilo, né? Foi um desafio, foi o primeiro desafio da gente adquirir livros, materiais para que a gente pudesse estudar, para ter um conhecimento, uma fundamentação teórica que nos ancorasse para falar sobre isso. E ao longo desses 5 anos, as gurias construíram uma metodologia, uma forma de falar sobre a violência sexual sem causar medo nas crianças. E uma das maneiras que as meninas encontraram para falar sobre esse tema foi esse aqui, um livro, uma fábula. A Maria nos conta que história é essa aqui. Essa fábula fala sobre uma passarinha que ela mora com a mãe e a irmã mais velha, e ela e a irmã sempre voavam juntas. Até que um dia chegou uma visita inesperada na casa delas, o Gavião Caramujeiro. O Gavião Caramujeiro já puxou a Maria
com sua asa. Maria tremeu. Ela não entendia o que o gavião estava fazendo ali. A linguagem lúdica ajuda a identificar contextos de violência. A partir da iniciativa do coletivo, 300 estudantes da escola denunciaram algum tipo de conduta abusiva. Esse dado ele é impactante, mas ao mesmo tempo ele nos mostra a importância de as escolas e dos espaços escolares estarem abordando esse assunto. Nós encorajamos as crianças a perceberem que não é culpa delas de que isso aconteceu. E de que também a escola é um lugar seguro para que elas possam denunciar a violência sexual, que elas podem contar com a gente sobre o que elas estão passando dentro de casa. Quando a gente traz esse trabalho, né? Quando a gente traz carregando no peito essa chama que nasce no nosso coração, a gente lutando com e como uma guria, é isso que a gente quer fazer. É que mais crianças saiam dessa situação de violência sexual. Lute como uma guria é o nome da plataforma que eles estão desenvolvendo a partir do projeto Chama Violeta. Uma solução educativa com informações sobre o combate à violência sexual. Os conteúdos estão em produção e o site deve ser lançado no próximo ano. Uma ideia vencedora. E essa é uma oportunidade incrível, porque as meninas vão compartilhar o projeto delas em Portugal, num evento de inovação, agora em fevereiro de 2025. Isso é algo único e traz para o nosso território, a Lomba do Pinheiro, uma imagem que é do nosso território, de pessoas que trabalham, pessoas que honram esse lugar. E como é importante, né, o nosso território, né, a Lomba do Pinheiro, não é só na nossa escola, mas assim, o nosso território tem estudantes protagonistas, né, que querem melhorar a vida aqui na comunidade. E a gente só tem para dizer para vocês: lute como uma guria! É isso aí, esse é um pouquinho do papel da escola, que é conscientizar, pensar sobre essas questões que são mazelas da nossa sociedade. A gente precisa veementemente condenar as situações de abuso. Que bom que tem aí o empenho da escola, de toda a gurizada, né, participando aí nesse processo para conscientizar a nossa sociedade e a gente conseguir vencer esses casos que são tão tristes e que insistem, infelizmente, em acontecer, né? Motoristas com destino ao Vale do Rio Pardo, fiquem atentos. Está previsto para este sábado o início das detonações de rochas na RSC 287, próximo a Santa Cruz do Sul. A rodovia vai ser totalmente bloqueada da 1 até as 2h30 da tarde. E esse serviço de detonação de rochas faz parte das obras de duplicação da RSC 287. Com isso, a rodovia vai estar completamente bloqueada da 1 até as 2h30 da tarde deste sábado, perto de Santa Cruz do Sul. A data pode ser alterada devido às condições climáticas. Esse tipo de operação sempre vai acontecer às terças, quintas e sábados. Como parte das atividades para a duplicação da RSC 287 na cidade de Santa Cruz do Sul, nós iremos iniciar o desmonte de rocha ou detonações. E para isso, nós vamos precisar interditar a rodovia do trevo da Melvin Jones até o entroncamento com a Avenida Independência, entre 13 horas e 14h30. Durante esse horário, a rodovia vai estar totalmente bloqueada. Para isso, a gente pede a cooperação dos motoristas para que planejem suas viagens, para que possam fazer a utilização de pontos de parada planejados e assim evitar o seu transtorno ficando em grandes filas. É importante trazer a informação de que os acessos principais para Santa Cruz do Sul, via Trevo, Fritz e Frida e pelo entroncamento da 471 não terão impactos. As chuvas do final de semana alteraram a previsão de conclusão das obras na Rua Dionísio Marques, que estavam previstas para serem entregues hoje, aqui em Cachoeira do Sul. Conforme a secretária de Obras, Aline Machado, até o final desta semana, os servidores da pasta finalizam o calçamento, etapa final do conserto da cratera aberta na via, ainda em maio, em decorrência das inundações. Desde maio, em função das enxurradas, uma enorme cratera se abriu na esquina das ruas Dionísio Marques e Ricardo Chaurich, em Cachoeira do Sul, e vem sendo alvo de reclamações dos moradores das imediações e de todos os cachoeirenses que transitam pelas vias, que atendem a um alto fluxo de veículos e pessoas, já que fazem a ligação entre dois bairros.
Em tentativas de solucionar o problema, a Prefeitura de Cachoeira do Sul tentou por 2 vezes, sem sucesso, contratar por meio de licitação empresa que abraçasse a obra. Diante desse cenário, a Secretaria de Obras assumiu o conserto da via. Bom, a nossa previsão era de entrega até o dia 5, mas devido às chuvas de domingo, que foram muito fortes, nós não conseguimos trabalhar muito bem na segunda-feira. Houve um pedaço de um desmoronamento, inclusive aqui, e com isso houve a quebra de um cano da Corsã. A gente dependia da Corsã para vir fazer essa troca, o que demorou um pouquinho mais, mas eles foram super parceiros da gente, como sempre, trocaram no mesmo dia e nós começamos o fechamento. A obra que mais demora agora não é o fechamento, é o calçamento. Porque como ele é manual e é individual, cada pedra no seu lugar, nós demoramos um pouco mais, mas a minha previsão é de até sábado a gente conseguir entregar ele fechado. No momento não temos nenhuma previsão de mais nenhuma manutenção nesse local. A gente sabe que tem que haver uma troca de tubulação para cima, ela tem que ser aumentada, mas não é urgente no momento. Isso pode ser colocado no cronograma para próximo secretário, né, a gente deixa pronto para que ele execute o serviço. Nós sabemos que demorou bastante tempo, né? A comunidade pedia muito esse serviço, é uma via de grande fluxo que liga 2 bairros, o pessoal que vem do centro também. Mas como nós tivemos as 2 licitações deram vazias, né, devido ao tamanho, o volume da obra, as empresas estarem ocupadas, realmente muitas empresas assumiram compromissos depois da enchente a longo prazo, então nós não tivemos interessado e assumimos como Secretaria de Obras para fazer esse serviço. Ela não era uma obra estimada tão cara, ela sairia em torno de R$17 mil, né, pelas empresas e pelo projeto do engenheiro. Nós resolvemos assumir e fazer conforme as condições da Secretaria. E ficou uma obra extremamente bem feita durante um bom período, a gente espera não tenha problema aqui. E aí, como é que tá a correria de final de ano aí no teu trabalho e na tua casa? Nessa época do ano tem muita gente querendo resolver tudo aquilo que deixou para depois nos 11 meses do ano. Agora no quadro Dia de Terapia, a psicóloga Lisiane Omrich fala sobre essa loucura de dezembro e também sobre os problemas que isso termina causando. Olá pessoal, hoje aqui no Dia de Terapia nós vamos falar sobre a correria do mês de dezembro, já que o mês de dezembro está aqui iniciando. Por que a correria do mês de dezembro? Porque é, então, o mês das festas de Natal, das festas de final de ano. Existe uma agitação maior no ar. A gente passa o ano inteiro fazendo todos os nossos compromissos no nosso dia a dia, né? A gente faz tudo o que é possível fazer durante o ano, mas é lógico que durante esse ano a gente não consegue fazer tudo todas as metas as quais nós nos propusemos a fazer, porque não dá tempo, né? A vida é muito corrida, a gente corre para lá, corre para cá, então tem muitas coisas que a gente não conseguiu fazer, mas não significa que não vai fazer nunca mais. Então chega o mês de dezembro, qual é o nosso pensamento? Que a gente tem que fazer no mês de dezembro tudo aquilo que não fez durante o ano. Eu tenho que encerrar o 2024 fazendo isso, mesmo que eu tenha tido o ano inteiro para fazer e eu não consegui, como é que eu vou conseguir fazer em apenas um mês? Né? Então as pessoas começam a desenvolver uma ansiedade muito grande, querendo fazer isso, querendo fazer aquilo. São familiares que vêm para casa passar Natal, passar Ano Novo, são compras que tem que fazer no supermercado, presentes. Então é uma série de obrigações, festas na empresa, festas de amigos, são várias situações que a gente tem e que parece que o mês de dezembro é muito curto para tanta coisa. Mas uma coisa a gente precisa priorizar. O que é prioritário no mês de dezembro? É poder curtir o Natal e o Ano Novo com os familiares, alguma festa que porventura se tenha, né? Às vezes, quando é festa da empresa, tu meio que tem uma obrigação de ir, não vai dizer, eu não vou, fica chato, né? Então, algumas coisas tu tem que priorizar. Agora, não adianta juntar a ansiedade por aquilo que era para ser feito durante o ano e tu não fez. Deixa para janeiro, porque o que
que é a festa de Natal, o que é a festa de Ano Novo? É algo que passou 24 horas, terminou, né? Então, quando chega no dia 2 de janeiro, a nossa vida vai começar normal, com aquelas coisas que a gente fez, com as coisas que a gente não fez, com a sobra de dinheiro, com a falta de dinheiro, com os nossos compromissos, com as nossas responsabilidades. Isso é o início de um ano novo. Claro que a gente sempre pensa que o ano novo ele vai ser muito melhor do que o ano que passou, e eu acho isso extremamente positivo, ter essa luz em cima de algo que vai começar, né? A gente coloca uma energia positiva ali, então isso é extremamente importante. Agora, desenvolver ansiedade por coisas que não foram feitas durante o ano não rola, isso não é possível. E sempre se organizar de forma a otimizar o mês de dezembro sem fazer aquela correria maluca. Então começa assim, ó, tem que ir para supermercado, já começa aos pouquinhos, no começo do mês, a comprar coisas que dá para guardar, né? Eu tenho que comprar presentes, já começa a se organizar, vai fazendo tudo aos poucos para não deixar para a última hora. Então essa correria de final de ano, ela traz pra gente, às vezes, um calafrio, porque tu não sabe se tu vai conseguir fazer tudo o que tu tem para fazer. Prioriza. Coloca numa lista aquilo que é mais importante para ti, aquilo que que realmente tu vai precisar que seja feito no mês de dezembro. Por exemplo, a ceia de Natal, a gente precisa que ela seja feita no mês de dezembro. Então a gente vai priorizar ela. A comemoração de final de ano, que é saudável, a gente tem que se despedir talvez de um ano que não foi muito legal e esperar, né, do fundo do nosso coração que tudo seja melhor no ano que entra. Então este é o nosso papel. Nosso papel não é de acumular ansiedade. Então vamos tentar entrar no trilho agora mês de dezembro. Quando a gente sai na rua, a gente chega a ver assim, as pessoas estão em ebulição, elas já começam a andar ligeiro na rua, é muito carro, é muita gente andando ligeirinho, né, pela rua. A gente já vê que as festas estão chegando, mas vamos nos acalmar, dá tempo para fazer tudo. A gente apenas precisa se organizar para poder curtir também o mês de dezembro, porque é um mês gostoso. Quem não gosta de receber sua família em casa, numa ceia de Natal ou de fim de ano? Quem não gosta de estar com os amigos, com os colegas de trabalho? Então, é um mês prazeroso, apesar de ser um mês corrido, mas cabe a nós decidir se ele vai ser prazeroso ou se ele vai ser com ansiedade. Até a próxima, pessoal! E aí na sua casa, tudo em ordem para esse fim de ano ou muita correria ainda para deixar tudo em ordem? Pois eu espero que você esteja bem, né? As coisas todas se organizem e que você consiga celebrar esses momentos tão especiais com os seus familiares. Vamos ver agora as mensagens da nossa audiência. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda por aqui. Mande seu recadinho pra gente no WhatsApp 51997697129. É o número para onde você pode enviar o seu comentário sobre as reportagens que estão no ar. Pode também contar aquilo que está acontecendo onde você está. E se você está nos acompanhando nas lives, no Facebook ou no YouTube, vai escrevendo pra gente que, claro, com carinho a gente vai vendo aqui as mensagens e pondo no ar também. Vamos pra telinha? Recado aqui da Fabiane Aires. Alguém precisa tomar alguma providência com 2 cavalos que estão aterrorizando o bairro Promorar. Ontem à tardinha atropelaram uma mulher jogando a metros de distância em cima da faixa. A mulher trabalha para manter sua casa e, por falta de cuidado dos donos dos animais, hoje está machucada e com muita dor. Já que os donos não aparecem, pedimos que as autoridades tomem providências, pois não se tem sossego para deixar nossos filhos brincarem na pracinha por causa desses animais. Por favor, pedimos providências, diz aqui a Fabiane. Obrigado, Fabiane, pela tua participação. Então, só reiterando aqui, bairro Promorar. Então, a gente pede providência, reforçando o pedido aqui da Fabiane, as autoridades aqui de Cachoeira do Sul relacionadas a esta questão animal e, eventualmente, se alguém conhecer o tutor, proprietário, vamos dizer assim, desses animais, que a pessoa faça aí a devida remoção, né? Quem mais?
Mensagem aqui do Lucas. Quero reclamar novamente desses buracos. Só está piorando. Já quebrou um pedaço do cano, perigoso porque está aberto. Não sei exatamente onde é o local, Lucas. Se você puder, mande mais detalhes pra gente, mas deixamos aqui, de todo modo, esta questão para a Secretaria de Obras aqui de Cachoeira do Sul. E olha, daqui a pouquinho a gente vai ter uma entrevista ao vivo aqui com a Cíntia Marques, então se você de casa quiser participar desse bate-papo, mande também a sua pergunta no WhatsApp que a gente pode acolher aqui o seu questionamento e transmitir a pergunta para a Cíntia, tá bom? A seguir, o Hospital de Caridade e Beneficência promove a partir de hoje mais um encontro de gestantes. Papais e mamães vão ter aula sobre o pré-parto, cuidados com o recém-nascido e tudo que envolve a maternidade. Dentro dos nossos grupos, pelo histórico que a gente tem, de mais de 10 anos que a gente faz esse grupo, quem pergunta mais são os pais. Então, quem tira mais dúvidas são os pais, quem tem mais questionamento, né, são eles. Cíntia Marques, representante regional da Seleção do Bem 8, vem ao vivo falar sobre as casas doadas pelo ex-capitão da Seleção Brasileira, Dunga. Nós vamos saber por que as construções não estão avançando em Cachoeira do Sul. O intervalo é rápido, nós já voltamos. NT Sul já de volta, obrigado pela sua companhia com a gente. Vamos ver agora imagens da nossa câmera ao vivo aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Dia muito bonito nesta quinta-feira, céu azulzinho, praticamente sem nuvens e, diferentemente de outros dias que a gente tinha a temperatura um pouquinho mais amena, hoje a gente já começa a sentir na pele aí um pouquinho mais do calor, tem um ar quente ingressando no Rio Grande do Sul e a gente confere mais detalhes da previsão agora, tanto para Cachoeira do Sul quanto para as demais regiões do estado do Rio Grande do Sul. Quinta-feira em Cachoeira do Sul é mais um dia de tempo firme e já com temperaturas mais altas. Faz calor especialmente à tarde, mínima 16 graus e máxima 30. Sexta-feira, a princípio, tem previsão de tempo mais fechado, nublado, com possibilidade de chuva. Algumas centrais de meteorologia alertam para a possibilidade de temporal. Temperatura mínima 22 graus e máxima 29. Sábado em Cachoeira do Sul tem chance de tempo nublado com alguma possibilidade de chuva. Mínima 19 graus e máxima 28. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Depois de 2 dias agradáveis na maior parte do Rio Grande do Sul, a temperatura dispara na quinta-feira com o ingresso de ar mais quente no território gaúcho. O sol aparece com nuvens esparsas, mas na metade norte não se descarta chuva de verão de forma isolada. Veja agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 34 graus. Também 34 de máxima em Uruguaiana, na fronteira oeste. Na região norte, em Passo Fundo, máxima 31. Em Santa Maria, na região central, 33. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, máxima de 29 graus. Também 29 em Pelotas e Rio Grande, na região sul. Hora da sua participação com a gente aqui no Telejornal NT Sul. Vou começar pelo Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Muito obrigado a você que está nos acompanhando por meio dessa live do Face. Está com a gente aqui a Suzana, a Sônia, a Ana, a Mariluce. Muito obrigado a vocês pelos recadinhos aqui nesta live do nosso Facebook. E no YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Tá com a gente o Paulo Oliveira. Obrigado, Paulo, pela companhia com a gente aqui nesta quinta-feira. A Guaciro, Nazareno, a Lucimere. Muito obrigado a vocês pelo carinho e pelas mensagens. Vamos para a telinha. Mensagem aqui do nosso WhatsApp. A Jennifer Severo. Essa é a situação da rua Tito Osório Torres, bairro Oliveira. Faz mais de um mês que a Corsã abriu esse buraco no asfalto e deixou assim. Vão esperar resultar em um acidente para resolverem, arrumar? Questiona aqui a Jennifer. Obrigado, Jennifer, pela tua participação, por compartilhar a foto também dessa manutenção que foi feita no asfalto e que depois o capeamento asfáltico não foi devidamente corrigido. Então a nossa produção já enviou esse questionamento para a Corsã, até agora nós ainda não tivemos resposta, assim como para aquela questão que nós trouxemos ontem, né? Tinha algumas pessoas reclamando de falta de água no bairro Noêmia, ainda não conseguimos descobrir exatamente o que ocorre na região. Obrigado então, Jennifer, pela tua participação.
Daqui a pouquinho, mais recados da audiência e, aliás, já destaque, daqui a pouquinho nós vamos falar do projeto Seleção do Bem, as casas que estão sendo construídas aqui em Cachoeira do Sul. A Cíntia Marques, que é a responsável por esse projeto, ela vai estar comigo aqui no estúdio, então se você tem uma pergunta sobre essa temática, já manda pra gente, que a gente vai tentar abordar o maior número possível de perguntas também da audiência. O WhatsApp é o 51997697129, esse que já está aparecendo na telinha. Bom, gente, de volta para as notícias de Cachoeira do Sul, a Secretaria Municipal da Saúde informou que amanhã não vai haver expediente externo no Ambulatório Vida, que fica junto ao antigo Hospital da Liga, hoje sede da Secretaria Municipal da Saúde. O motivo é a participação da equipe em um treinamento que vai acontecer ao longo de todo o dia. Por isso, a unidade retoma o atendimento ao público somente na segunda-feira. E por falar em saúde, a rede municipal precisou pausar mais uma vez a vacinação contra a Covid-19 aqui em Cachoeira do Sul. A falta de estoque é recorrente e atinge todos os postos de saúde da cidade. Por enquanto, não há estimativa para nova reposição pela 8ª Coordenadoria Regional de Saúde. E atenção, mamães, atenção também, papais. Começa hoje à noite, mais um encontro de gestantes promovido pelo Hospital de Caridade e Beneficência. O primeiro dia vai ser voltado para os cuidados antes do parto e toda a preparação para esse momento. No segundo dia, os cuidados com o recém-nascido. O encontro é uma bela oportunidade para o esclarecimento de dúvidas. Mais uma vez a gente está chegando para falar sobre essa atividade muito importante realizada aqui pelo Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul, que é o Encontro de Gestantes. Agora, com essa edição no ano de 2024, finalizando agora o ano, com esse encontro tão importante para as mamães, para os papais terem melhor essa relação com a criança recém-nascida, desde a parte hospitalar até os primeiros cuidados quando essa criança parte para a sua casa. Bom, para a gente detalhar um pouco esse evento que começa hoje e também ocorre amanhã, sexta-feira, vou conversar aqui com a Elisiane, que já foi no NT Sul, já falou muito sobre, principalmente, prematuridade. Com certeza vai ser um dos assuntos abordados, Elisiane, sobre esse encontro de gestantes, que pense você, não é só para as mamães, os papais podem vir também, inclusive já tem inscritos. Resume um pouco do evento que começa hoje de noite. Hoje, então, esse evento é mais um, né, do que a gente faz há vários anos, a gente já faz o encontro, porque é um momento que a gente chama as mães e os pais, familiares, né, vovós, dindas, as pessoas interessadas nesse momento da gestação, para conhecerem o hospital e ouvirem sobre o momento que elas estarão internadas. Então, hoje, a gente separou esse encontro no primeiro dia, que é sobre mamães, e no segundo dia a gente fala sobre os cuidados com o bebê. Então, no dia de hoje, a gente vai falar de quando elas vêm para o hospital, em que momentos elas devem vir, que documentos elas têm que trazer, e quando elas vierem, o que vai acontecer? Vai ser só uma consulta? Vai ficar internada? Vamos falar também sobre o trabalho de parto e o parto, né, o parto normal, o parto cesariana, e todos os artifícios que a gente tem aqui para auxiliar elas no trabalho de parto. A bola de pilates, a aromaterapia, o cavalinho obstétrico. Então, a gente vai mostrar o que a gente tem, né, para promover esse trabalho de parto menos estressante, com menos dor, e que ela possa, né, ter o seu parto de uma forma bem natural. E no segundo dia a gente vai falar sobre os cuidados com o bebê. Então é desde como dar o banho, o curativo do umbigo, como amamentar. E a gente encerra amanhã com uma visita aqui no centro obstétrico. Então, elas vão conhecer o que é a sala de parto, qual é a sala que elas vão chegar quando elas vão virem para a primeira consulta, quem é a equipe que vai atender ela, que é o que a gente acha que é bem importante, elas chegarem e conhecerem a equipe, porque a grande parte da equipe da maternidade do centro obstétrico vai estar nesse encontro. Então, a gente vai mostrar quem nós somos para quando elas chegarem, reduzir a ansiedade, reduzir aquele medo, né? Então, a gente vai estar com as portas abertas para receber as mamães e os papais, para que esse momento do parto seja menos estressante e ela possa, né, fazer tudo com mais calma.
O bom é que o evento é durante a noite, que dá essa oportunidade do casal também vir e acompanhar esse período tão importante no crescimento da criança. Isso, esse horário a gente já faz justamente, né, para que o papai possa sair do emprego, né, trabalhar o dia todo e poder vir, as mães também, né, que trabalham, e uma Dinda que quer acompanhar, a avó ou alguma outra pessoa importante, né, possa estar livre nesse horário. Então a gente já faz nesse horário para que mais pessoas possam participar. Várias pessoas já se cadastraram. Quem está acompanhando agora meio-dia, pode vir aqui ao HCB acompanhar esse encontro? A gente já está com quase todas as inscrições lotadas. A gente tem mais poucas vagas. Então, se alguém quiser se inscrever, a gente tem algumas poucas vagas ainda. Mas quem não conseguir agora e tiver tempo hábil ainda, no ano que vem, no começo do ano, a gente vai fazer de novo, lá por março e abril. Então, quem não conseguir agora, a gente vai fazer de novo o ano que vem. Que bacana, que bacana. Eu falei no início que os papais também são convidados. E isso é importante, né? A gente pensa em maternidade só mãe, que na verdade não é, um casal, são os dois. E os próprios pais têm um pouco dessa resistência de querer aprender, talvez na obrigação e na prática acabam aprendendo. Mas é importante que os pais venham e acompanhem aqueles procedimentos naturais que eles vão se deparar, né? Claro, a rede de apoio assim, é um ponto principal para essa mãe em casa. E aqui dentro do hospital também, para auxiliar ela, tanto nas orientações que a gente dá, porque logo depois do parto, a mãe fica ainda sob o efeito, né, da queda de hormônios e de todo, né, o processo do nascimento. Então, a rede de apoio é fundamental. Por isso que a gente chama muitos papais, chama as avós, chama as pessoas importantes, né, para essa gestante. E dentro dos nossos grupos, pelo histórico que a gente tem, de mais de 10 anos que a gente faz esse grupo, quem pergunta mais são os pais. Então, quem tira mais dúvidas são os pais, quem tem mais questionamento, né, são eles, porque realmente eles não estão sentindo a gestação, mas eles querem muito ajudar, né? Então, é bem interativo com os pais e outros familiares. Bom, então fica o convite da Elisiane. Hoje, a partir das 7 horas da noite, tem o primeiro dia do encontro de gestantes. E amanhã, sexta-feira, a continuidade desse encontro, desse evento tão fundamental para a maternidade, essa oportunidade que o HCB está realizando para as mamães, papais que estão aí esperando um bebê ou já são mães e querem aprender um pouco mais sobre a maternidade em mais um encontro de gestantes. Se você não pode vir, fique atento a partir do ano que vem, né, Elisiane? Ali no primeiro semestre de 2025 vai ter um novo encontro onde você pode aprofundar, então, esses conhecimentos e aprender mais sobre a maternidade. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações. E já está aqui no estúdio a Cíntia Marques, que é representante regional da Seleção do Bem 8. A gente vai falar sobre as casas doadas pelo ex-capitão da Seleção Brasileira, Dunga, que inclusive esteve aqui em Cachoeira do Sul esta semana. Cíntia, bem-vinda ao NT Sul, obrigado pela presença com a gente. Obrigada, boa tarde. Isso mesmo, nosso capitão esteve essa semana em Cachoeira do Sul para negociações com a prefeitura, conversar, né, adequar algumas arestas que ainda estavam com relação ao projeto. E isso é muito necessário, né? Porque a gente sabe que a população tem essa necessidade. A gente ouviu por parte do poder público, logo depois ali das enchentes, aquela promessa de que ninguém ia ficar sem casa. Mas nesse momento as pessoas estão ou em casas com aluguel social, mas sem a certeza, né, de que para onde que elas vão ser deslocadas, tudo mais, o que fazer depois. E aí houve essa proposta por parte do Seleção do Bem, do Dunga, de auxiliar também aqui Cachoeira do Sul. Então teve alguns terrenos que foram olhados, um primeiro até as casas começaram a ser construídas, não deu muito certo. Então eu queria te ouvir, Cíntia, quais são os terrenos nesse momento que são possíveis, como é que está esse processo para tirar essas casas do papel? Nós visitamos 4 terrenos, onde 2 deles foram escolhidos. Nós vamos manter ali na General Osório, onde aquelas casas vai ser feito toda a adequação do terreno, que já havia sido solicitado, e agora então nós firmamos esse acordo de iniciar. Então, essa semana já se começa a resolver os problemas daquele terreno para que a gente consiga entregar as outras casas faltantes ali. Inclusive, já iniciamos a pintura das que estão agora essa semana,
para dar andamento nesse projeto, que agora é uma casa de passagem, né? Então, nesse terreno não serão residências fixas, digamos assim? Não, elas são casas de passagem, onde vai dar um suporte para a prefeitura, para que, num primeiro momento, quando ela receba aquela família, ela tenha para onde encaminhar. E, posteriormente, ser encaminhada para as outras casas que já vão, né, estar sendo construídas também. Claro. Inclusive, a gente estava agora há pouquinho vendo imagens ali na tela desse local, desse terreno, e como a Cíntia mencionou, houve alguns problemas quando as construções começaram, porque o terreno ele tinha sido aterrado e aí teve um volume considerável de chuva ainda naquele momento e o terreno cedeu, as casas não puderam continuar. Então a prefeitura, pelo que a gente soube, ela se comprometeu a fazer drenagem e também uma espécie de um muro de contenção, é isso, Isso, né? Perfeito. A semana que vem já começa as obras ali, então vão ser junto agora. O muro de contenção, a drenagem desse terreno, para dar um suporte para essas famílias, né? E acredito que até o final do ano a gente consiga entregar. Vamos fazer de tudo, claro, né, para que isso aconteça. O pessoal possa chegar lá no Natal, por exemplo, tendo uma casinha, pelo menos. Sim, sim. E nesse período, hoje, em primeira mão a notícia, o Elinho está lá em Porto Alegre, já com a documentação no SEAB, né? Onde ele tem uma reunião agora à tarde, entregando a documentação onde nós vamos solicitar a doação do terreno, que é esse próximo terreno onde vai ser construídas 50 casas. Ele é um terreno do Estado, né, que já foi ofertado ao município, então a intenção é fazer uso dele, que fica ali na Ponte Verde, com uma ótima localização para as famílias, tem creche próximo, tem um colégio maravilhoso próximo, supermercado. Então, assim, ó, elas vão ter toda uma infraestrutura em torno delas, né? Acredito que vai ser bem recebida essa ideia pelas famílias quando souberem do local. Muito bacana essa informação que a Cíntia está trazendo. Então, o local de construção dessas casas que vão ser residências permanentes, digamos assim, vai ser nesse terreno do bairro Ponte Verde. Se não estou equivocado, é a mesma Rua da Pai, é isso? Isso, a mesma Rua da Pai. Ali serão, a princípio, 50 casas. Legal. Bom, antes de tudo, quero dizer para você de casa que você pode participar aqui desse bate-papo com a Cíntia Marques, que é representante regional da Seleção do Bem 8. Aliás, nós já temos pergunta aqui na nossa tela e você pode enviar para o nosso WhatsApp também. É o 51997697129. Mande a sua pergunta para a gente tratar desse tema que é tão importante. A gente vem batendo nessa tecla, né, Cíntia, já há um tempo. Você vem concedendo entrevistas, atualizando, porque, de fato, a sociedade precisa desse serviço. Eu digo muito assim, eu fico intermediando as doações, assim como intermediei essa doação, algumas outras também estão por vir. Cachoeira precisa, as famílias precisam. Eu acredito assim, não estavam preparados, ninguém estava preparado para enchente, ninguém estava preparado para fazer planos habitacionais de urgência, né? Então, Cachoeira demorou um pouquinho mais para compreender, para aprender a fazer esses trâmites, mas a nossa intenção é manter os projetos em Cachoeira, todos eles e outros, né? Inclusive, temos um muito bacana para essas famílias que o Dunga quer muito recolocar essas famílias no trabalho novamente, dar uma oportunidade. Então, o projeto é vir cursos para todas essas famílias, para que eles possam fazer. Já está em andamento isso, né? Então, assim, não apenas dar a casa, mas instruir, ajudar, dar uma profissão para que elas consigam se recolocar no mercado de trabalho, né? Uma nova oportunidade. Para que o projeto não termine ali somente na questão da casa. A intenção é o projeto não terminar nas casas, é se manter, né? Isso faz diferença. Tem um projeto do Senai muito bacana das carretas que nós vamos trazer. Eu digo que vamos porque já está alinhado, né? Para que aconteça, para que essas famílias elas possam realmente recomeçar, né? Não só com as casas, mas com oportunidade de aprender, de um emprego, de ter uma nova visão, né? Claro. Estamos ansiosos também por isso. Bom, vamos ver então a primeira pergunta que a gente já recebe aqui. É a pergunta da Fátima. A Fátima está dizendo aqui o seguinte: as famílias estão recebendo aluguel social, aliás, as famílias que estão recebendo aluguel social podem ganhar estas casas? Então, obrigado primeiramente, Fátima, pela tua participação nesse nosso bate-papo. Cíntia, vamos falar então de critério. Que critério que vai ser usado para destinar essas casas para as famílias que estão precisando? Em primeiro lugar, serão beneficiadas, né, famílias que tenham casos Maria da Penha, crianças com deficiência, idosos, né, porque é muito grande o número de famílias desabrigadas, então tem que ter algum critério principal. E claro que as famílias do aluguel social, elas se enquadram, né, elas estão amparadas por lei
em um primeiro momento do recebimento dessas casas. Serão respeitadas todas as normas com relação à assistência social, né? Então, por isso, eu busco mais e mais projetos e casas para que a gente consiga acomodar todos. São muitas famílias, são muitas prioridades, né? E a gente não quer deixar faltar nenhuma, a gente quer contemplar todas. E aí, nesse sentido, é a própria Seleção do Bem que vai fazer essa seleção ou vocês fazem esse trabalho conjuntamente com alguma secretaria da Prefeitura? Não, neste projeto nós temos uma sugestão, né, para a Prefeitura, que gostaríamos que essas pessoas fossem primeiramente atendidas e, posteriormente, as da lista. Mas é um trabalho em conjunto, provavelmente vai ficar com eles essa responsabilidade, até porque o CRAS, Frota, que é onde vai ser pega essas fichas, né? Eles têm um trabalho fantástico com essas famílias, então eles conhecem as famílias muito mais do que nós. Sim, né? Eles sim. acompanham esses casos de Maria da Penha, de necessidade, né? De quem realmente precisa. Talvez uma sugestão seria fazer uma associação de uma pesquisa com a assistência social e a habitação, né? Para que quem já ganhou não receba. Claro. Né? Claro. Seria interessante, não sei. Nesse momento, então, não adianta, não tem um local que as pessoas possam se dirigir para lá para fazer uma inscrição, um cadastro? É que assim, as pessoas que estavam na enchente, elas já foram cadastradas. Sim. Né? O CRAS ali, o Frota, que pegou bastante esse público, ele cadastrou essas famílias. Acho que a SMIS também. Então, Isso. houve um cadastro. Já tem uma lista. Já tem uma lista da prefeitura, onde o pessoal já é atendido. Claro que com o tempo e conforme ir buscando novos projetos, a gente tendo uma abertura, porque a gente precisa iniciar em Cachoeira e terminar pelo menos um dos projetos. Porque senão eu posso buscar 10, 20 projetos se eu não consigo dar continuidade. Tem essa dificuldade de elaborar projetos em Cachoeira. Esse é um ponto muito interessante. A gente até mencionou que o projeto estava um tanto travado, não estava avançando. Então, quantas casas estão construídas até agora? São 3 apenas, né? Mais ou menos isso. Então, o que está pegando, vamos dizer assim? É a falta do terreno regularizado? É a questão legal? É o suporte da prefeitura? Porque tem alguns outros municípios que já avançaram um pouco mais, não é? Da prefeitura. Não tem como dizer que não. Então, assim, não tem um preparo, não tem, né, um planejamento, não teve um planejamento bom, não tem. Então, isso dificultou bastante. Já era para as 60 estarem prontas, né? Todos os outros municípios estão com casas construídas, né, pedindo mais, e eu segurando as casas para Cachoeira. Mas é que eu penso naquele jeito assim, as famílias precisam. Claro. Né? Teve um despreparo com relação a isso, mas merecem uma chance. E, se for o caso, esperamos para um próximo governo. O que não vai ser, nós estamos conseguindo agora ter uma boa conversação, um diálogo, acertando aonde que travou, aonde que parou. Né? O Elinho está incansável, tanto que ele está em Porto Alegre hoje com essa documentação. Ele e a dona Ângela, para que os projetos andem, saem do papel. Porque o acordo é a Seleção do Bem, ela tem ali o recurso para fazer a casa, constrói a casa, mas a parte do terreno, regularização, aí é com o poder público, prefeitura. E é em todas as prefeituras assim. O que acontece é que nos outros locais, a gente chega, os prefeitos, né, a prefeitura corre, está com tudo documentado, a gente só chega e entrega a casa. Né? E aqui acabou travando um pouco. Vamos ver mais perguntas aqui da nossa audiência. Na verdade, tem comentários também. Vamos então aqui para a nossa tela. É a Carla Souza dizendo aqui o seguinte: sou ex-moradora do abrigo do bairro Santo Antônio, estou recebendo aluguel social e espero receber minha casinha para descansar e ficar tranquila. Obrigada, Cíntia, por não desistir de nós, dar uma oportunidade de viver dignamente. Obrigado, Carla, pela tua participação. A produção já me diz aqui que temos mais uma mensagem nesse mesmo sentido. É a Mara Peixoto dizendo aqui: se Deus quiser, vai dar certo a construção dessas casas. Então, Cíntia, tem aí uma expectativa muito positiva das pessoas sobre isso. A Dona Mara tem um filho atípico e eu digo assim, ela é uma das que eu acabo sempre lembrando dela quando eu lembro da enchente. Porque ela é uma das nossas fotos onde a casinha dela tá com um pauzinho assim, segurado. E eu digo, meu Deus, a senhora tá passando por tudo isso. E ela, mas eu não posso ir. Né? E aí a gente pensa assim, às vezes, quem menos grita
é o que mais... Não que ele não passe trabalho, mas é o que mais passa trabalho. Porque ela não pode ir lá para a prefeitura brigar por ela, pelas casas, né? Ela tem que cuidar do filho. Então, assim, e assim como ela, tem muitas famílias ali. Por isso, na nossa conversa com o Dunga, né, foi passado para ele esses casos, essas mulheres, elas precisam de ajuda. Né? Porque elas não conseguem, elas não podem ir lá para frente e ficar, né? Eu quero minha casa, claro. Eu quero isso, eu quero ajuda. Elas estão lá trabalhando, muitas vezes não conseguem trabalhar porque não tem com quem deixar o filho autista, o filho, né, síndrome de Down. Assim, tem muitos casos ali dentro da enchente. Então, assim, eles têm que ser priorizados, né? Para depois as outras... E é também aquela questão, né, Cíntia? Imagina, a pessoa vai ficar todo dia se deslocando até um local do poder público, uma secretaria, até a sede da prefeitura, como você mencionou. Tem aquela necessidade de trabalhar, de buscar o sustento de alguma maneira, e ninguém vai se humilhar a esse ponto, né? Então, assim, precisa de fato, com urgência, desse esforço de todos nós, né? Que os vereadores se empenhem nisso, que os secretários se empenhem nisso, para que essas casas elas possam ser entregues. As pessoas estão precisando. Isso é muito importante. Precisa. E não é só esse projeto, né? São outros investidores com potencial muito alto para Cachoeira do Sul. Vamos falar disso também? Tem um outro projeto que está em andamento, que aí não tem a ver com Seleção do Bem, Seleção do Bem é um deles, mas há um outro projeto também em andamento, que são doações que foram ofertadas por meio do cantor Sorocaba, é isso, né, Cíntia? Isso, do agro. É um projeto que nos foi ofertado, né? Já está praticamente tudo certo. A parte deles, né? O que está impedindo é a parte burocrática do terreno. Né? Houve um contratempo. Que aí é aquele terreno que seria o do Botafogo. O do Botafogo, isso. Assim, Temos imagens já, inclusive, aí na tela, né, desse local, enquanto a gente fala. Esse terreno, ele cabe 50 casas. Né? Então, é um projeto bem bacana também. Então, tu imagina, vão ser 110 casas para Cachoeira. Ô, Cíntia, como é que ficou a situação? Porque, como a gente noticiou, todos os jornais aqui do município também noticiaram, teve ali uma questão que foi apontado como crime ambiental, desmatamento, não tem nada a ver com o projeto, né? Porque a responsabilidade é da prefeitura. Mas aí, diante disso que ocorreu, desse falatório todo sobre desmatamento no local, como é que ficou? Vai ser nesse local mesmo? O projeto está mantido para ali? O que você colheu para a prefeitura? A princípio, o projeto está mantido para ali. O que nós precisamos aguardar é uma decisão do que vai acontecer, se vai ser embargado, se não vai ser. Acredito que não. Acredito que a gente vai conseguir, né, dar continuidade ao projeto ali. Mas entre hoje e amanhã nós já temos uma resposta com relação a isso. Né? O Elinho, o procurador, ele está incansável, né, nas buscas por respostas e também foi assim, ali houve um esforço muito grande da prefeitura para que esse projeto viesse. Então, de repente, teve uma precipitação ali para que tudo ocorresse junto, para que tudo iniciasse agora, né? E acabou tendo esse pequeno problema com relação às licenças, né? Mas vai ser ajustado, a prefeitura está empenhada para a entrega dessa documentação. Claro. Né? Até mesmo a engenheira, ela também estava empenhada. Então, assim, houve, de repente, um afobamento, né? E que levou a essa falha. Infelizmente, essa falha. Né? Mas foi tudo, nunca foi pensando de forma de prejudicar alguém ou de fazer alguma coisa. Claro. Né? Temos uma pergunta até sobre isso. Vamos colocar aqui na tela, produção. Vamos lá, é a Dani. A Dani está dizendo aqui o seguinte: nós que fomos contemplados nas 10 primeiras casas, como fica a nossa situação se as casas da General Osório passaram a ser casas de passagem? O que a gente pode dizer para a Dani? Elas vão ser contempladas nas 50 casas. Então, né? Dani, pode ficar tranquila aí que a tua casa está garantida. Então. Não, as pessoas com quem foram falados e anunciamos a lista ali em um primeiro momento, elas vão ser contempladas. Elas fiquem tranquilas que a prefeitura vai manter o acordo, nós também. Não teria o porquê tirá-las, né? Claro. Foram pessoas selecionadas num primeiro momento.
Tá bem. Bom, Cíntia, acho que é importante a gente falar, esses projetos todos eles vão pegar uma transição de governo. Então, as tuas tratativas começaram com o governo da Ângela Chu, com o seu secretariado, e a partir de janeiro a gente tem a posse de Leandro Balardim e o novo secretariado que está sendo montado. Já tem tratativa, você já tem conversado com o Balardim ou com algum futuro secretário para o andamento desses projetos? Como é que está isso? Conversamos sim com o Balardim para que a gente consiga dar continuidade. Não entramos em detalhes, né? Porque não tem como assim a gente fazer uma tratativa. Ele se dispôs a nos ajudar, ele está aberto, né, a nos ajudar, deu a palavra dele, né, que vai manter os projetos, vai fazer de tudo para que esses projetos aconteçam. Eu vou ter que aguardar mesmo assim os primeiros 15 dias de dezembro e sentar e conversar com ele sobre isso. Eu conheci o secretário de Assistência Social, né, porque eu tenho ido bastante ali na SMIS, acabei conhecendo ele. Então, assim, vamos tentar ajustar para que os projetos continuem. Mas ele está com boa vontade, sim, né? Vamos dar continuidade. Tá bem. Cíntia, e quais os municípios que hoje estão com esses processos assim mais avançados, que as pessoas já receberam casas, em que quantidade? Não sei se você tem um panorama para mencionar. Tenho, sim. Arroio do Meio, Roca Salles, Mussum, toda aquela região ali, Porto Alegre, toda aquela região ali já está bem avançado. Faxinal do Soturno foram entregue terça-feira, 12 casas. Então, bem avançado. E com terrenos bem piores do que os nossos, muito piores do que os nossos, né? Então, houve assim, uma participação muito efetiva das prefeituras nesses locais para que as casas fossem construídas. Claro. Inclusive, uma das falas que a gente ouviu do Dunga, pelo menos conforme a prefeitura divulgou naquele release, aquele comunicado para a imprensa, é de que ele se agradou dos terrenos aqui, né? Então... Sim, a nossa visão e a visão dele em outras cidades que Cachoeira não tem, é que as cidades elas foram devastadas com a enchente, né? Devastadas. E então os terrenos são precários. E muitas não têm outros terrenos, são aqueles próprios delas. E aqui tem opções. E aqui tem opções, tem muitas opções, né? Então, é uma questão da gente sentar e procurar. Assim, o dinheiro tem, a boa vontade tem. Nós só precisamos do terreno regularizado para que a gente entregue essas casas. Temos aqui mais mensagens da audiência. Olha, muito obrigado a você de casa que manda o seu recado para a gente. A gente fica feliz aqui, né, Cíntia, para contemplar sempre essa grande conversa que a gente faz aqui com a audiência. Essa aqui é uma mensagem anônima, dizendo o seguinte: penso que já poderiam investir essa verba em casas permanentes e não em lares transitórios. Bom, eu vou aproveitar essa mensagem. A gente tem, acho que um minutinho aqui, pelo que a produção me alerta, para dizer o seguinte. Qual que é o critério, vamos dizer assim, a necessidade dos lares transitórios? Eu acho que esse é um ponto importante para a gente esclarecer para a audiência. Nós precisamos dar um suporte inicial, porque normalmente quando acontece algum caso de Maria da Penha, algum caso de uma enchente, né, que vai acontecer futuramente também, não que vai encher toda a cidade, mas tenha 2, 3 casos, a prefeitura tem aonde colocar essa família. Ela não precisa se desesperar que é o que acontece, né? Não sabe para onde ir, não tem um parente, não tem nada, então a prefeitura vai ter esse suporte ali. Aquele socorro mais imediato para essas famílias, né? Visto que estão vindo bastante casas. É isso aí. Bom, nós conversamos aqui com a Cíntia Marques, representante regional do Seleção do Bem 8, falando sobre essas casas que deverão ser construídas aqui em Cachoeira do Sul. Dunga esteve aqui no município nesta semana e a gente está na torcida, viu, Cíntia? E à disposição aqui para comunicar novidades, torcendo que a prefeitura também se empenhe e que logo as pessoas tenham as suas casinhas, uma casa para chamar de sua. Obrigado pela presença com a gente. Eu que agradeço. E o NT Sul fica por aqui. Outras informações em nossas redes sociais e a gente se encontra amanhã a partir do meio-dia. Até lá. Tchau. Agora ficamos mais alguns segundos.